Fala rapaziada, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra. Pós-jogo de Bolívar 2, Palmeiras 3, terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, jogo na altitude, jogo difícil, mas vitória do Palmeiras. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, já compartilha com a galera e claro, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Jogo difícil, né? Contra um Bolívar que na sua casa é muito competitivo, né? Tem não só o estádio, o fator casa a seu favor, mas também tem um fator altitude a seu favor. Então, conta com um pouco disso, né? Os adversários, eles cansam um pouquinho mais. E, cara, esse jogo foi a cara da merda. Bom, o Palmeiras ele já começou com uma escalação meio estranha, meio bizarra, né? Foi aí numa espécie de 3-4-3, não foi nem a formação, né, que foi um 3-4-3, mas foi a ideia, né, do nosso querido Abel Ferreira, que foi a campo aí com Everton no gol, o trio de zaga, Piquerez na esquerda, Gustavo Gomes centralizado e Bruno Fux pela direita. A linha de 4 no meio, né, Vanderlan na esquerda, exatamente isso, Vanderlan. Então você já percebe que o Abel Ferreira ele já fez ali uma dobradinha na lateral, dessa vez na lateral esquerda. Então ele voltou aí com essa dobra de lateral, botando o Piquerez de terceiro zagueiro, o Vanderlan jogando praticamente aí como um ala. Aí essa linha de 4, além do Vanderlan, a gente tem Aníbal Moreno, Emiliano Martinez e Agustin Giai pela direita, e o trio de ataque com Facundo Torres pela esquerda, Flaco Lopes centralizado e Estevão pela direita. E, cara, o Palmeiras ele fez um primeiro tempo bem maduro, né, pro que se propôs a jogar. O Palmeiras ele buscou muitos contra-ataques, a gente já sabia que o Bolívar iria vir para cima do Palmeiras, até porque o Palmeiras ele tava aí com um time meio mesclado, tava assim, inclusive Vitor Roque, Richard Rios, tava assim o Mikael, Paulinho, se eu não me engano, acho que ele tava no banco, que eu nem lembro se Paulinho tava no banco, deixa eu ver. Paulinho não, Paulinho tava no banco, mas não entrou, né, até esqueci que o Paulinho tava no banco. Então o Palmeiras ele foi com um time meio mesclado, mas o que se propôs a fazer foi interessante. O Palmeiras ele fez um primeiro tempo muito maduro, saindo bem para o contra-ataque. Quando tinha a bola no pé no primeiro tempo, o Palmeiras ele não se afobava, pouco abusava dos lançamentos, conseguia, né, tinha sucesso para sair jogando no chão, trocando passe no campo de defesa até o campo de ataque. Então o Palmeiras ele fez um primeiro tempo muito maduro e foi consideravelmente, né, melhor que o Bolívar. O Palmeiras ele abriu o placar aí com o Flaco Lopes aos 18 minutos do primeiro tempo, numa bobagem do zagueiro, né, que ele estava sozinho ali quase no meio campo, do seu lado defensivo. Ele tentou, sei lá o que ele quis fazer, se ele quis dar um passe, tentou driblar o Flaco tomou a bola dele, o goleiro saiu, foi driblado e o Flaco Lopes só empurrou a bola pro gol. Um jogo muito bom do Flaco Lopes, tá? Cara, foi um dos melhores jogos que eu vi do Flaco Lopes com a camisa do Palmeiras. Um jogo bem interessante. E o Palmeiras ele não se limitou a ficar lá atrás, né? Embora um jogo muito reativo do Palmeiras, como eu falei, né? O Palmeiras quando estava com a bola no pé, eu acho que ele não se afobou e conseguia chegar com certa facilidade no campo de ataque, mesmo tendo como proposta principal jogar no contra-ataque. O Bolívar ele até teve um lance ali numa cabeçada não lembro de quem, acho que aquele brasileiro lá que fez o gol, que eu nem lembro o nome, aquele Fábio Gomes, né, se eu não me engano, e o Everton defendeu, mas no primeiro tempo foi só isso, né, num contra-ataque o Palmeiras ele faz o segundo gol nos acréscimos. O Flaco Lopes num 3 contra 1, né, o Flaco Lopes ele tá com a bola, ele toca na esquerda pro Facundo Torres, o Facundo Torres toca pro meio da área. Quase que o Estevão ele perde o tempo, né? Mas ele consegue se recuperar e finaliza para o gol. Boa tabelinha ali do Palmeiras, né? Nesse segundo gol, o Palmeiras ainda quase chega ao terceiro gol com o Facundo Torres num chute ali de quase da meia-lua, que a bola vai na trave. Então o Palmeiras ele fez um primeiro tempo muito maduro, muito bom, para o que se propôs a fazer, foi bem interessante, ainda mais levando em consideração que o Palmeiras estava com um time mesclado. E se no primeiro tempo o Palmeiras ele estava com o domínio total do jogo, né, podendo fazer até 3-0, além da chance do Facundo Torres que foi na trave, a gente teve aí a chance do Estevão, que saiu cara a cara com o goleiro e tentou dar de cobertura, mas de maneira bem displicente perdeu o gol. Cara, a postura do segundo tempo foi totalmente diferente, né? Você viu um Palmeiras muito, não só reativo, mas um Palmeiras retrancado, se limitando a não ficar com a bola. O Palmeiras teve chances que o Palmeiras estava com campo para sair jogando
e o Palmeiras se limitava a dar chutão para frente, né? Devolvia a bola pro Bolívar. Não era nem lançamento, era uma rifada para se livrar da bola mesmo. E, cara, esse segundo tempo foi a cara da merda. Foi a cara da merda. Se o nosso problema, há um tempo atrás, em relação ao Palmeiras, era só chuveirinho, hoje o Palmeiras ele tá jogando um futebol mais vistoso, melhor. E, cara, hoje o nosso problema é entregar jogos que o Palmeiras tá com o jogo na mão, jogo fácil. Cara, tem todo santo jogo o Palmeiras ele quase entrega, jogo que o Palmeiras ele tem o domínio total do jogo. E, cara, o segundo tempo começou com o Bolívar diminuindo o placar cedo, tá? Aos 10 minutos do segundo tempo, aquele Fábio Gomes, né, ele diminui pro Bolívar, o cara que eu não sei o nome que deu assistência, ele leva pra linha de fundo já e não consegue interceptar, ele cruza e no meio de dois aquele Fábio Gomes faz o primeiro gol, a bola passa nas costas do Piquerez e o Vanderlan e o Fábio Gomes passa na frente do Vanderlan e o Vanderlan só olhando, cara, só olhando, intercepta aquela porra daquela bola, enfim, falha absurda do sistema defensivo do Palmeiras. E o segundo gol, cara, foi aos 18, 20 do segundo tempo, acho que foi aos 23 do segundo tempo, também do Fábio Gomes. E esse segundo gol, cara, foi uma das coisas mais pavorosas que eu vi em 2025, né? O Bruno Fux cercando o cara pedalando pra cima dele, o Bruno Fux não deu o bote, o cara ficou muito tempo com aquela bola ali, fazendo aquele malabarismo, e o Bruno Fux não dava o bote, cara. O Bruno Fux, ele tem uma certa técnica no passe, mas, cara, pra marcar é um parto pra marcar, tá? O Bruno Fux, cara, ele tem que ser, sei lá, terceiro reserva, porque que dificuldade que esse cara tem pra marcar. Aí num cruzamento na área, de novo o Fábio Gomes aparece no meio de dois, né? Dessa vez do Piquerez e do Gustavo Gomes, ele ganha de dois de novo, né? Nas costas do Gustavo Gomes na frente do Piquerez, toca de cabeça no canto esquerdo do goleiro Everton, obviamente que ele não falhou em nenhum dos dois gols, nada pode fazer, o Bolívar empata o jogo. Aí a gente já pensava que, cara, pra mim, o jogo já tinha dado merda. Eu falei, de novo não, né? Porque a gente começa a lembrar do jogo contra o Bolívar, contra o Fortaleza, né? Que o Palmeiras fez 2-0, deixou o Fortaleza diminuir, inclusive um gol de cabeça do Daverson, subindo também no meio de 3 jogadores, e o Palmeiras ali jogando com quase 4 jogadores dentro da área, toma um empate. Aí eu comecei a lembrar do Fortaleza, eu falei, cara, fudeu, cara, capaz do Bolívar virar. Aí você começa a lembrar também do jogo contra o Corinthians, né, que a gente abriu 2-0 e os caras no último lance empataram, e o Palmeiras com o jogo na mão. Em todos esses jogos o Palmeiras estava com o jogo na mão, principalmente contra o Fortaleza, que sofreu muito em vão. E de novo, contra o Bolívar, que é fraco, eles são bons dentro de casa, mas, cara, o Bolívar no geral é bem fraco, e o Palmeiras quase entregou o ouro, quase. Mas o Palmeiras ele chega ao terceiro gol de maneira relativamente rápida, né? Numa tabela ali entre Flaco Lopes e Agustin Giai, numa boa tabela. O Flaco Lopes cruza para dentro da área e, cara, o Facundo Torres me perde um gol inacreditável. Ele tenta dar de direita, a bola bate na perna esquerda e volta para trás. Nisso que a bola volta para trás, sobra para o Maurício e o Maurício fuzila pro gol, né? Manda ali praticamente quase no ângulo, basicamente a meia altura, né? No canto direito do goleiro do Bolívar, que nada pôde fazer. Boa volta do Maurício, né? O Maurício é um jogador que eu gosto. A gente sabe que o Palmeiras ele precisa de um meia armador. O Maurício não é esse jogador. O Maurício ele é um meia atacante, mas ele pisa muito melhor na área que, por exemplo, que o Veiga. Ele finaliza hoje muito melhor que o Veiga, participa muito melhor que o Veiga, passa muito melhor que o Veiga. Tá? Então o Palmeiras ele voltou a jogar bem muito por conta dessa saída do Rafael Veiga, que por mais que a gente esteja jogando sem um meia de articulação, eu acho que o Palmeiras ele tá explorando muito bem as beiradas, né? O Palmeiras estava explorando muito bem as beiradas, tendo as beiradas do campo como fator chave. E o Palmeiras chega ao terceiro gol com o Maurício, que volta aí em grande estilo, fazendo o gol da vitória. É um jogador que eu gosto, espero que volte para a titularidade cedo. E, irmão, Paulinho não entrou, hein? Paulinho não entrou. O que acontece? O que acontece que o Palmeiras ele contrata um jogador por quase 120 milhões de reais e ele não entra? Bom, até aí o Palmeiras ele meio que não sofreu mais, né? O Palmeiras ele inclusive ele chega ao quarto gol impedido, né? Um gol do Facundo Torres impedido. Mas a gente viu aí, né, que no quarto gol do Palmeiras, impedido, o Flaco Lopes realmente estava à frente
E novamente, hein, belíssima partida do Flaco Lopes. Ele já havia feito uma boa partida contra o Bolívar, acho que em 2024 ou 23, não lembro, que ele faz um golaço no ângulo. Mais um bom jogo do Flaco Lopes, né, contra o Bolívar. Inclusive no quarto gol anulado, você vê um corte muito bonito que ele deu no zagueiro. Ele rola pro Facundo, mas o Facundo tá impedido. Mas, cara, depois que o Palmeiras ele chegou ao terceiro gol, a gente viu um pouquinho menos de ímpeto do Bolívar. Parecia que o Bolívar ele tava mais... ele tava com um pouquinho mais de ímpeto na hora do empate. Depois que o Palmeiras ele faz o terceiro gol, o Palmeiras ele volta a explorar mais os contra-ataques, se limitando menos a rifar a bola, se livrar da bola. O Palmeiras estava tentando ficar um pouquinho mais com a bola, explorando os contra-ataques. Inclusive o Palmeiras ele teve chance de matar o jogo, cara. E isso é uma coisa que a gente tem que acertar, tá? Porque o Palmeiras ele não pode pecar e matar esses jogos grandes, porque obviamente o Palmeiras ele vai chegar em fase aguda de Copa do Brasil, vai chegar em fase aguda de Libertadores e a gente não pode pecar nessas grandes chances que a gente precisa marcar o gol. Mas fora isso, cara, fora o risco que a gente sofreu, né? O único problema nosso, né? Voltando, né? O nosso único problema ultimamente é essa entregada que o Palmeiras dá com o jogo na mão. Tirando isso, o Palmeiras ele fez um jogo de maneira geral digno, tá? Depois do terceiro gol do Palmeiras, o Palmeiras ele sofreu muito menos e poderia ter matado o jogo. Então, cara, a gente não pedia pro Palmeiras jogar igual o Manchester City, o Barcelona, a gente pedia para fazer o feijão com arroz muito bem feito. Trocar passe, não abusar de chuveirinho, explorar o melhor de cada jogador, e o Palmeiras acho que está conseguindo fazer isso, né? Embora com algumas bizarrices do Abel Ferreira, que ele colocou 2 laterais esquerdos, tirando isso, o Palmeiras ele fez um jogo digno sim, e eu tô feliz, estou bem satisfeito não, eu acho que tem algumas coisas para melhorar, não só em campo dos jogadores, mas também a postura do treinador em parar de fazer algumas bizarrices na escalação. Mas de maneira geral, estou praticamente satisfeito com a atuação do time. É isso que a gente pedia, o Palmeiras está conseguindo corresponder. E cara, bem interessante, Maurício voltando em grande estilo, em grande fase, é um jogador importante. Paulinho, infelizmente, não entrou, parece que está no spa, né? O Palmeiras ele gastou quase 120 milhões para o Paulinho não jogar. E esse era um jogo perfeito para o Paulinho voltar a desfilar em campo. Mas, cara, tirando tudo isso, tirando todos os pontos negativos, o Palmeiras também tem muito ponto positivo e o principal deles é a vitória fora de casa. O Palmeiras, ele é o primeiro time brasileiro, se eu não me engano, que venceu o Bolívar na altitude mais de uma vez. Então, cara, vitória importante na altitude com um time mesclado. E é isso que a gente queria, né? Então, estamos todos praticamente satisfeitos com a atuação do time. Então é isso, rapaziada. Por isso é só. Novamente, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e fui!